Amém. Queridos, essa palavra o Senhor ministrou ao meu coração há alguns dias atrás. E hoje eu relendo, revisando. E quem prega sabe que a gente sempre fica naquela guerra, principalmente quando a gente tem mais de uma palavra pronta, né? E qual palavra eu levo, o que é que o Senhor quer falar com a igreja. E hoje à tarde eu vim para o Kids e Mona deu aula. O tema do Kids hoje foi A Vida com Jesus é Doce. E Mona deu aula. Obrigada, Regina. Mona deu aula sobre Bartimeu. E boa parte da minha mensagem, dessa mensagem que eu havia preparado, vai estar centrada em Bartimeu. Então, foi uma big de uma confirmação e é essa mensagem, viver o novo, que eu quero falar para você nessa noite. Viver o novo. Viva o novo. E inicialmente eu quero que você abra sua Bíblia aí na passagem que narra a história de Bartimeu, Marcos 10, a partir do versículo 46. Se você puder, fique de pé na sua casa, não é porque nós estamos em casa, provavelmente sentados no sofá da sala, que nós vamos deixar de reverenciar a palavra do Senhor e a presença do Senhor em nosso meio. Marcos 10, 46. Eita, que o ventilador está bem aqui em cima, está voando. Marcos 10, 46 nos diz o seguinte. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamem-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que quer dizer mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Pode se assentar. E a priori, dentro desse título, dessa mensagem, Viva o Novo, Viver o Novo, eu quero falar para você que nós precisamos continuar, independente de todas as coisas, a crer nas promessas de Deus. E mais uma vez, durante o louvor, os meninos ministraram aqui sobre crer nas promessas de Deus, crer na palavra de Deus, crer em tudo que o Senhor já prometeu. Alguém? Amém. Já estão com o meu tempo. Creia nas promessas de Deus. E dentro de crer nas promessas de Deus, nós enfrentaremos alguns desafios. E o primeiro desafio que nós enfrentaremos nesse processo de crença na promessa é o desafio do silêncio. Nós precisamos aprender, enquanto cremos em algo que ainda não vemos, enquanto cremos em algo que ainda não vivemos, enquanto cremos em algo que ainda não é concreto em nossa frente, em nossa realidade, em nossa vivência, nós precisamos aprender a lidar com o silêncio. Nós precisamos aprender a discernir o silêncio. Discernir é sobre perceber claramente, distinguir, diferenciar, discriminar, compreender. Nós precisamos aprender a discernir o silêncio de Deus, compreender o silêncio de Deus, entender o silêncio do Mestre. A partir do versículo 46 até o versículo 48, Bartimeu soube que Jesus estava passando. Bartimeu começou a gritar por Jesus, mas Bartimeu não tinha resposta. Jesus, apesar de ouvir os gritos do homem e perceber todo aquele alvoroço na multidão, ficou sem responder por um tempo determinado.
E a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que o silêncio de Deus, ele é momentâneo, mas o que Deus disse a seu respeito é eterno. Se você já passou por períodos de silêncio de Deus, você sabe quão difícil é. A gente ora, a gente clama, a gente jejuma, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas às vezes Deus se cala. E nós precisamos aprender a discernir o silêncio de Deus. No contexto de Bartimeu, o silêncio de Jesus era passageiro. Mas o que havia sido liberado naquele dia sobre a vida de Bartimeu era algo eterno. O silêncio precedeu a vivência do novo para testar a insistência de Bartimeu. Para testar se Bartimeu continuaria a clamar. Para testar se Bartimeu continuaria a acreditar que o Jesus, filho de Davi, poderia ajudá-lo, mesmo se deparando com o silêncio. E além do silêncio, nós nos depararemos com a demora. Bartimeu se deparou com a demora. Mas antes aqui de avançar para a demora, eu quero te lembrar, sem precisar você abrir, o que diz Mateus 24:35, palavras de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. E a demora. Jesus se demorou. Por um curto ou talvez por um longo período de tempo, a gente não tem como saber exatamente. A Bíblia fala que Bartimeu começou a clamar, e inicialmente teve o silêncio, e aí lá na frente Jesus diz: chamem ele, e mandam chamar. Mas Bartimeu precisou lidar com uma demora. E nós não podemos atentar para a aparente demora do Mestre. Enquanto cremos e insistimos em crer no que ainda não vemos, nós não podemos atentar para a demora. Nós não podemos permitir que a demora ganhe um lugar em nosso coração que não deveria ganhar. Que a demora se torne mais latente dentro de nós do que a fé, do que a crença no que Deus já liberou ao nosso respeito, do que a crença na palavra que já foi dita por Jesus. João 11 vai nos falar sobre a ressurreição de Lázaro. E João 11, se você puder também, deixe esse texto de João 11 marcado em sua Bíblia, porque hoje nós também veremos aqui o contexto da ressurreição de Lázaro. João 11, a partir do versículo 3. João 11, 3. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, irmã dele, e Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. No cenário da ressurreição, da morte de Lázaro e depois a ressurreição, Jesus ainda passou 2 dias no lugar onde estava. Para quem estava morrendo, 2 dias é uma demora muito grande. E muitas vezes, nesse período onde nós não temos nada além da promessa, nós nos deparamos com a demora. Jesus demorou-se mais 2 dias. E perceba que o versículo acima diz que Jesus amava a Marta, a Maria. E um pouco acima, o que é que nos diz? Aquele a quem amas. Queridos, nós precisamos entender que a demora de Deus não é sobre a falta do amor dele por nós. A demora, o silêncio do Senhor não é sobre uma falta de sentimento. Pelo contrário, é prova do seu amor. É prova de quem Ele é para nós. É prova do que Ele pode fazer em nós. O Senhor sabe onde nós precisamos ser moldados.
O Senhor sabe onde nós precisamos ser tratados. O Senhor sabe onde nós precisamos ser confrontados. E muitas vezes precisamos ser confrontados no quesito paciência. O Senhor estava testando a paciência e a fé na promessa. Veja que Jesus disse, não vai terminar em morte, vai terminar na glória de Deus, na revelação da glória de Deus. Essa era a promessa que aquelas mulheres tinham. E lá na frente a gente vai ver tudo o que aconteceu. Mas depois de lançar a promessa, Jesus se demorou mais 2 dias. E em terceiro lugar, dentro do desafio de crer na promessa, nós não podemos atentar para o e se. Mas e se isso acontecesse? Mas e se isso não acontecer? Mas e se? E se? E se? Infinitas possibilidades de em si, que muitas vezes nos levam a planejar planos que não são os de Deus para nós. Rotas que não são as de Deus para nós. E se? Não fique preso ao e se. Tenha plena e absoluta certeza de que o que Deus está fazendo é plenamente digno da sua confiança, mesmo que você não veja. Ainda no cenário de João 11, 20 e 21. Quando Jesus chegou ali, onde Lázaro já estava enterrado, olha o que aconteceu. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esse se aponta para uma condição. E na nossa humanidade, a gente quer estabelecer condições para o Senhor agir. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não precisa de condições favoráveis para fazer. Porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Lance fora os seus se. Lance fora as condições que você está estabelecendo para Deus agir. O Senhor não precisa delas. Quando nós estabelecemos condições para o agir do Senhor, nós estamos duvidando de quem Ele é. Nós estamos duvidando do seu poder. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. O meu irmão não teria morrido. O Senhor Jesus não precisa dos nossos si. O Senhor Jesus não precisa das nossas condições favoráveis. O Senhor Jesus não precisa de cenários perfeitos para executar os seus bons planos ao nosso respeito. Em segundo lugar, eu quero te fazer meditar nesse contexto de viver o novo. Aqui nós vamos nos deter um pouco a o que aconteceu com essa família, Marta, Maria e Lázaro. E eu estava lendo esses dias um livro maravilhoso do pastor Luciano Subirá, Maturidade, o acesso à herança plena. E no livro, em um dos capítulos do livro, tem uma frase que mexeu muito comigo. A fé sabe quem Deus é e confia no que Ele pode fazer. A fé sabe quem Deus é e confia no que Deus pode fazer. E muitas vezes na guerra da incredulidade contra a fé, a gente acaba permitindo que a incredulidade seja vitoriosa. Mas nós precisamos ouvir mais a nossa fé, porque a fé sabe quem Deus é. E a fé sabe o que Deus pode e vai fazer, de acordo com os seus planos e de acordo com as suas palavras. Isaías 55, 8 e 9, não precisa você abrir. Feche os seus olhos e ouça essa verdade. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Cale-se e creia nas promessas de Deus. E em segundo lugar, para viver o novo, para transicionarmos para um novo ciclo, porque como diz Daniel 2, é Ele quem muda os ciclos e as estações. Nós precisamos retirar algumas pedras das nossas vidas. João 11, 38. Então, novamente, Jesus se indignou em seu espírito e, comovido, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal. Já se passaram 4 dias. Encorajou-lhe Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-lhes graças porque me ouvistes. E por enquanto nós vamos ficar por aqui. A família tinha uma promessa. Lá no versículo 4 a gente leu que Jesus tinha dito que aquela enfermidade não era para a morte, mas iria revelar a glória de Deus. Essa família tinha uma promessa, mas em contraponto à promessa, como Josi pregou ontem, essa família tinha uma circunstância. Uma circunstância, queridos, que não podia ser negada. O homem estava morto. E mais do que morto, ele já estava sepultado. E mais do que sepultado, tinha uma pedra lá que pesava talvez toneladas, que não podia ser removida facilmente. E assim acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, enquanto nós estamos caminhando com Jesus, enquanto nós temos uma promessa e precisamos estar firmes nessa promessa, pedras são colocadas em locais específicos das nossas vidas. Entenda, queridos, que o que separava, humanamente falando, essa família do milagre e daquela circunstância era a pedra. A pedra estava ali bem no meio. É tanto que quando Jesus chega, Jesus vai até aquele lugar e ele diz: removam a pedra. E a primeira coisa que Marta faz é dizer: não, Senhor, porque já está fedendo. Não, Senhor, porque não tem mais jeito, em outras palavras. Não, Senhor, porque o cenário já é perdido. Queridos, o nosso problema é que muitas vezes o Senhor nos manda tirar a pedra, mas a gente fica agarrado às pedras. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando nessa noite. Mas existem áreas da sua vida que nessa noite o Senhor está confirmando que deseja te transportar para um novo ciclo, que deseja te transportar para um novo de Deus, que deseja te transportar para uma nova estação. Mas para que você saia da promessa para o concreto, da promessa para a realidade, você precisa tirar a pedra. E nós vamos entender que pedras são essas, que muitas vezes nós permitimos que fiquem em lugares de onde já deveriam ter saído. Aquela família estava a poucos passos de viver um romper. Vocês têm noção do que é o cara morrer e voltar a viver? Eles estavam a pouquíssimos passos de viver o romper de um novo ciclo, mas existia uma pedra que os impedia. Existia uma pedra que precisava ser retirada. O milagre quem faz, queridos, é Jesus. A chave do novo ciclo na nossa vida, quem vira é Jesus. Mas a pedra, quem retira, somos nós. Não adianta de nada. De que adiantaria? Tanto que Jesus diz: vão lá vocês e tirem a pedra.
Jesus tinha todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Fazer assim, ó, eu fico imaginando, né? E cair a pedra. Mas não. Jesus disse, vão e tirem vocês, porque algumas decisões nas nossas vidas que nos levarão para um novo ciclo, quem tem que tomar somos nós. Então nessa noite Deus está me mandando aqui para lhe dizer, tire a pedra que você colocou tapando a gruta. E talvez dentro dessa gruta, dentro dessa caverna, você tenha se colocado lá dentro. E está amofinando, e está morrendo. Espiritualmente e emocionalmente. O milagre quem faz é Jesus. Quem vira a chave para o novo ciclo é Jesus. Quem rompe uma nova estação nas nossas vidas é Jesus. Mas quem tira a pedra é você. Mas quem tira a pedra somos nós. Algumas responsabilidades, queridos. Algumas mudanças de atitudes. Algumas decisões que nos farão romper, precisam ser necessariamente tomadas por nós. E a pedra simboliza esse contexto. Sabe, queridos, tirar a pedra era a legalidade que Jesus estava dando para viver um novo ciclo. Quando Jesus se aproxima do sepulcro e diz, tire a pedra. Amado, Jesus já estava dizendo, ei, tá feito. Ei, tá pronto. Ei, acabou. Eu cheguei. A morte não mais reina. O cenário adverso não mais reina. Tire a pedra porque agora quem vai fazer sou eu. Tirar a pedra, a ordem de tirar a pedra era a legalidade. Para aquela família ser transportada de um cenário de uma promessa, lá no versículo 4, para a realidade da ressurreição. A pedra precisava ser retirada. A pedra era a questão decisiva para que aquela família vivenciasse esse romper, vivenciasse um novo ciclo. Sabe, queridos, a verdadeira fé, ela crê nas promessas de Deus. Ela se firma nas promessas de Deus. E quando nós nos firmamos nas promessas de Deus, de uma certa forma, nós estamos declarando que o poder de Deus pode agir em nós. Que o poder de Deus pode agir em nós. E que pedra é essa, Gigi? A pedra da desesperança. A pedra do desespero. A pedra da desconfiança. A pedra da incredulidade. A pedra do cansaço decorrente de longos e longos anos de espera, de clamor, de súplica. A pedra dos traumas. A pedra muitas vezes é interessante, queridos, sabe por quê? Eu nem tinha pensado nisso. Dentro do sepulcro fedia muito. E a pedra era um meio de defesa daquele mau cheiro. Era um meio de defesa daquele povo que estava do lado de fora do sepulcro, meio que manter uma barreira de separação com o que estava lá dentro do sepulcro. E as pedras que nós colocamos em nossas vidas muitas vezes são meios de defesa que nós por nós mesmos criamos para nos proteger da exposição a coisas que nós não queremos ver. Para nos proteger da exposição a coisas que nós não queremos mais viver. E por causa disso nós achamos melhor colocar uma pedra do que deixarmos abertos para Jesus chegar, mexer e tratar. A pedra das feridas.
causadas por dores e decepções. E muitas vezes é exatamente isso que nos separa do romper de um novo ciclo. Muitas vezes é exatamente as lembranças do passado, as memórias. Ai, mas isso aconteceu comigo lá na minha infância. Isso aconteceu comigo lá em não sei quanto. Isso aconteceu comigo lá em 1900 e tarará. Mas você fica remoendo e lembrando, porque fulano fez isso comigo, porque ciclano fez isso comigo, porque Beltrano me tratou dessa forma. E você se coloca em uma posição de autocomiseração, e você se coloca em uma posição de coitadismo. E as pedras vão só tomando lugar no seu coração. E a legalidade para romper e para viver o novo está aí na sua frente. Mas é necessário tirar a pedra. Tire a pedra da memória de anos atrás, de coisas que aconteceram, de coisas que lhe feriram. O Senhor deseja curar pessoas nessa noite. E é muito interessante porque você não está aqui na igreja. Sabe por quê? Porque o milagre vai ser feito dentro da sua casa. Porque é na sua casa que muitas vezes você relembra dessas coisas. Porque ore, canta labaraciri, canta labaraciri, canta. É na sua casa que muitas vezes você permite que Satanás buzine. Mas olha o que foi que aconteceu. Olha o que fulano fez. Você não tem condição de viver essa promessa nunca, porque você ainda tem feridas e traumas e feridas e traumas. Tire essa pedra. Tire a pedra. A pedra é resultado de dores e feridas passadas, memórias e lembranças que te ferem. E a pedra é o que te impede de viver o novo. Tem gente que não sabe porque está estagnado, nem vai para frente nem para trás. Pedra. Pedra. Que Deus já disse, tem novo ciclo, tem novidade, tem cumprimento de promessa, mas você fica agarrado à pedra. Não, porque se tirar a pedra vai feder. Vai mesmo, deixa Deus tratar. Deixa Deus curar a ferida. Deixa Deus fazer. Olha, canta labaraciri, canta labarari, canta. Vai feder mesmo. Mas vai feder para não feder nunca mais. Mas vai doer agora para Deus tratar de uma vez por todas e não doer nunca mais. Mas vai ser vergonhoso agora para não ser vergonhoso nunca mais. E Deus te liberar. E Deus te transicionar para a vivência do novo. Mas você precisa retirar a pedra. Filipenses 3:13, irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esqueça, meu querido. Esqueça do que já passou. É clichê, mas quem vive de passado é museu. Esqueça. Paulo dava esse conselho. Uma coisa eu faço. Eu não penso que eu já alcancei, mas eu esqueço do que para trás ficou. Até quando você vai ficar preso nesse ciclo? Por fazer questão de lembrar constantemente do passado. E o passado pode ser o que aconteceu ontem. O passado pode ser o que aconteceu há meses, há dias, há anos. Esqueça as coisas que para trás ficaram e avance para as que estão adiante. Avance para as que estão adiante. Avance para as que estão adiante. Existem áreas em nossas vidas que Jesus já determinou. Escute bem isso. Existem áreas em nossas vidas que o Senhor já nos deu legalidade de viver um novo ciclo. Que Jesus já determinou que a pedra seja tirada, mas a gente faz questão de que a pedra continue lá.
A gente faz questão, como Marta aqui, a priori fez questão de que a pedra continuasse lá. Enquanto a pedra estivesse lá, não teria ressurreição. Enquanto a pedra estivesse lá, não teria novo ciclo. Enquanto a pedra estivesse lá, não teria testemunho para contar. Enquanto a pedra estivesse lá, não teria nova história para contar. Enquanto a pedra estivesse lá, não teria nova vida para viver. Retire a pedra. A pedra nos impede de viver o que Deus já determinou que vivamos. E em terceiro lugar, nós precisamos jogar a capa. E agora eu quero te conduzir lá para Marcos 10, 46 ao 52. Marcos 10, 46. Como nós já lemos. E nós vamos ler agora. Eu não vou ler com vocês a partir do 46, porque a gente já leu no começo. Aqui vai falar sobre Bartimeu. Eu quero me prender com vocês a partir do versículo 49. Foi então que Jesus parou e pediu: chamem-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te. Ele te chama. Olha o que é que diz o versículo 50. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. A primeira coisa que Bartimeu fez foi jogar a sua capa para o lado. Naqueles dias, a cegueira era um mal comum, mas era incurável. Até hoje, alguns tipos de cegueira são irreversíveis, né? Mas imagine naquele tempo, onde a medicina ainda era extremamente restrita. E aos cegos, quem vivia naquelas condições de deficiência física, não tinha muita opção, meu querido. Você era mendigo e pronto. Esquecido, vivia à margem da sociedade, rejeitado, uma vida deplorável, sem dignidade alguma, cheirava mal, comia mal, dormia mal. Você vivia na rua, em condições desumanas e desprezíveis. E se a gente for lá para Mateus, que a gente não vai, Mateus ele fala sobre 2 cegos. E muito provavelmente é a mesma história. Mas aqui, Marcos, ele dá nome a um dos cegos. Ele chama de Bartimeu, filho de Timeu. E muito provavelmente porque Bartimeu, ele foi o cego que se portou de forma mais expressiva. Foi o cego que atraiu a atenção naquele contexto, naquela situação. Porque ele resolveu não se intimidar pelas vozes externas, e ele continuou a clamar até que Jesus o ouvisse. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Bartimeu sabia que Jesus poderia curá-lo. Mas eu quero que você se concentre aqui na simbologia da capa. A capa era onde as pessoas depositavam as esmolas. A capa era onde à noite, no meio da rua, largado pelas praças e calçadas, Bartimeu dormia. A capa era o que protegia Bartimeu do frio. A capa era o símbolo mais concreto da vergonha e da rejeição. A capa havia acompanhado Bartimeu por todo o tempo que ele era cego, mendigo e marginalizado. Aquela capa trazia tudo, menos boas lembranças. E quando Bartimeu foi convocado por Jesus, Bartimeu apressou o passo, muito provavelmente. E a primeira coisa que Bartimeu faz é deixar a capa pro lado. Bartimeu sabia que tendo que correr até Jesus, a capa mais atrapalharia do que ajudaria. A capa provavelmente ia fazer Bartimeu tropeçar. A capa poderia fazer com que Bartimeu entramelasse ali os pés e caísse. E Bartimeu sabia que aquilo era para já. O chamado de Jesus era para já. E sabe, queridos, a gente precisa ter discernimento espiritual para discernir quando o Senhor está querendo nos transicionar de um ciclo para o outro. E o que nós devemos fazer nessa transição. Porque eu já falei aqui, a transição quem faz é Deus. O milagre quem faz é Deus.
Mas as atitudes, algumas, quem precisam tomar somos nós. Bartimeu sabia que a capa ia causar atrapalho. A capa não ia dar em boa coisa, então ele joga a capa pro lado. Ele se levanta de um salto e ele corre até Jesus. Era um estralo para Bartimeu viver uma vida completamente nova. E a gente precisa discernir no mundo espiritual, quando Jesus está nos dando a chance, a oportunidade, quando Jesus diz: ei, rompeu, o tempo é hoje, o tempo é agora, eu vou te transicionar para um novo ciclo. E sabe, queridos, é uma janelinha, eu vejo como um portal. Quem assiste desenho animado aqui na infância sabe que tem aqueles desenhos meio negociado, que tem uns portal que a gente entra e aparece em outro local completamente diferente. Eu enxergo essa transição, esse transicionar de um novo ciclo como um portal. E nós precisamos ser sensíveis espiritualmente para discernir quando o Senhor põe esse portal na nossa frente e nos diz: eu libero você, vá e viva o novo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar a pedra. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que a capa não vai conosco. Você cabe no novo, mas a sua capa não. Bartimeu cabia no novo, mas a capa que apontava para marginalização, rejeição, dor, desespero, indignidade não cabia mais. Porque agora Bartimeu ia ser um homem como todos os outros. Bartimeu não ia mais precisar pedir esmolas. Bartimeu não ia mais precisar dormir na rua. Bartimeu agora tinha dignidade para trabalhar e para viver uma nova vida. A capa não precisava o acompanhar. Você cabe no novo ciclo, mas a sua capa não. A sua capa não. Então pegue a sua capa nessa noite e jogue para o lado, porque ela não vai com você. E enquanto você estiver agarrado à capa, você não vai conseguir viver o que Deus quer te fazer viver, porque a capa vai te fazer lembrar do que você não deve mais lembrar. Toda vez que Bartimeu olhasse para a capa, ele ia se lembrar dos longos anos, das longas noites que ele passou marginalizado, desesperado. Tinha para que ele ficar lembrando disso, queridos? Não tinha. O tempo agora era outro. Bartimeu agora ia ter um testemunho para contar. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo, porque o filho de Davi, o Jesus de Nazaré, me curou. Enquanto na boca de Bartimeu houvesse espaço para a história que a capa simbolizava, não haveria espaço para Bartimeu contar o testemunho do novo. Enquanto na boca de Bartimeu houvesse espaço para contar o que a capa simbolizava, não haveria espaço para ele contar o testemunho do novo. Deixe a sua capa. Ela não vai com você. Enquanto você estiver apegado às suas capas, você não viverá plenamente o que Deus sonhou para você nesse tempo, nessa estação e no novo ciclo que o Senhor está colocando adiante de você nessa noite. Eu tenho plena certeza de que Deus não me trouxe aqui em vão. Eu tenho plena certeza de que Deus não me deu essa mensagem em vão. Eu tenho plena certeza que nessa noite o Senhor deseja romper ciclos. Querido, enxergue espiritualmente a chance que Deus está lhe dando hoje de romper. E se agarre a essa chance. Mas deixe a sua capa. Carregar a capa com você vai te remeter às dores, aos traumas, às feridas do passado. As dores e provações que você viveu no meio do caminho.
E em Jesus há uma vida nova por completo. Em Jesus há uma história nova para você contar por completo. Jesus já sonhou com o seu futuro. Jesus já sonhou com a história que você vai viver daqui a uns anos, daqui a meses, daqui a dias, daqui a semanas. E ela vai ser completamente nova e diferente do que tudo que você já viveu. A ponto de você olhar e quando te perguntarem quem foi, como foi, você vai dizer: foi Jesus de Nazaré quem fez. Foi o filho de Davi quem fez. Mas para isso a capa não pode estar com você. Você precisa deixar a sua capa. Não insista em levar a capa com você. A capa não cabe no milagre. A capa não cabe no milagre. O velho não cabe no novo. Mateus 9:17. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambas se conservam. Está entendendo? O vinho novo não podia ser colocado em uma vasilha de couro velho, porque o couro velho não sustentava o vinho novo. O couro velho não suporta o peso do vinho novo. O velho não suporta a glória do novo. É por isso que você não pode levar a sua capa com você. Do contrário, põe-se vinho novo em vasilha nova, porque ambos se conservam. É totalmente novo, é totalmente diferente. E tudo que há de velho na sua vida, tudo que há de velho dentro de você, tudo que há de velho nas suas emoções, todas as pedras do passado, todas as capas do passado, precisam ser lançadas para o lado, precisam ser removidas, precisam ser esquecidas. O novo ciclo não cabia à capa. Bartimeu precisava dar espaço ao novo. Bartimeu precisava dar espaço, inclusive em sua boca, ao que Jesus ia fazer. Pare de falar do que não deu certo. Pare de falar do que se frustrou. Pare de falar do que deu errado. Abra espaço em sua boca para um cântico novo. Abra espaço, canta labaraciri, canta labarari, canta labaraciri, canta ministério de louvor. Abra espaço em sua boca nessa noite. Você vai remover a pedra. Você vai continuar a crer nas promessas de Deus. Você vai lançar a capa para o lado e mais do que isso, você vai abrir a sua boca para um cântico novo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Não vivam no passado. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Já está surgindo. Já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto, no cenário da impossibilidade, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. As coisas antigas já se passaram. Eis que nessa noite tudo se faz novo.